Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela corresponde ao número de batimentos por minuto que a gente consegue sentir do nosso coração, tá? Essa quantidade de batimentos, lembram que a gente falou na última aula sobre a sístole e a diástole? E o tum-tum, o som que o coração faz? Quando você vai calcular a frequência cardíaca, você está se referindo a esse som, né, a esse sentido que nós escutamos do tum-tum, que são as batidas do nosso coração, tá? Essa frequência, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso. Então, quem comanda a frequência do nosso coração, a forma, o número de batimentos que o nosso coração vai dar por um determinado intervalo de tempo, que pode ser em segundos ou em minutos, dependendo daquilo que a gente for analisar, é comandada pelo sistema nervoso, ok? A frequência cardíaca, ela pode ser sentida de duas maneiras. Pela pulsação das artérias no pulso, então vocês colocam o polegar inclinado com o indicador e o dedo médio em cima do pulso, tá vendo? Igual tá mostrando nessa foto, que você vai conseguir sentir a pulsação das artérias daquela região e vai conseguir calcular o número de batimentos por minuto, né? Normalmente a gente usa batimentos por minuto, dali daquela região. Ou então, outro lugar que também pode ser sentido é na jugular, aqui como está sendo mostrado nessa imagem. Então, você vai colocar o dedo indicador e o dedo médio na região aqui da lateral do pescoço, igual está sendo mostrado aqui nessa foto. Vocês também conseguem sentir a pulsação dessa artéria aqui da carótida, tá? Então, a gente consegue sentir o tum-tum do coração e a gente tem que calcular o número de vezes que você sente essa frequência cardíaca por minuto, ok? De forma mais mecânica, como que nós conseguimos fazer isso? Em um centro cirúrgico, quando a gente quer acompanhar os batimentos do paciente, seja um paciente que esteja ali para fazer um exame de rotina, ou um paciente que esteja num centro cirúrgico, passando por algum processo de cirurgia, ou até mesmo esteja em coma, na UTI, tá? É feito um exame que se chama eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele vai monitorar a atividade cardíaca, então ele vai conseguir fazer para nós o cálculo dessa frequência cardíaca por minuto do paciente, ok? Então, percebam aqui na imagem, é um aparelho que vai trazer pra gente os resultados e os eletrodos, eles são distribuídos na região do peitoral do paciente. Então, eles colocam os eletrodos nessa região e ligam o aparelho para medir a frequência cardíaca em determinado período que eles queiram. Esse eletrocardiograma, ele pode ser feito tanto em repouso, ou seja, com o paciente deitado na maca, imóvel, ou então quando ele está realizando alguma atividade física. Então, pode ser com o paciente na esteira, com o paciente fazendo algum exercício aeróbico, como, por exemplo, uma bicicleta. Então, eles conseguem medir também essa frequência cardíaca com o paciente em repouso, ou então quando ele está fazendo alguma atividade, tá? O resultado desse eletrocardiograma, ele é obtido em gráfico, então nós temos aqui uma representação, ó. A tensão significa o número de batimentos cardíacos em relação ao tempo, que aqui está sendo medido em segundos, tá? Um eletrocardiograma normal, ele vai dar pra gente sempre essa representação de batimento cardíaco. Então, eu tenho um intervalo de repouso, tenho um pico, um relaxamento e, novamente, um intervalo de repouso. Um pico, um relaxamento e um intervalo de repouso. E assim por diante, seria a sequência de um eletrocardiograma normal, ok? Por que vocês acham que eu tenho essa representação de um pico de contração, de batimento, e um relaxamento? Por conta da sístole e da diástole, tá? Lembrem-se que na sístole eu tenho a contração do coração, então eu tenho um pico dessa atividade sanguínea, e depois eu tenho a diástole com relaxamento, com esvaziamento dos átrios. Tudo bem? Bom, pessoal, para a gente fazer um exercício sobre frequência cardíaca, eu vou pedir para vocês abrirem na página 327. Aqui na página 327, ele fala o seguinte: medindo a frequência cardíaca.
Durante a prática de atividade física ou sob intensas emoções, a frequência cardíaca de uma pessoa aumenta. Para calcular a frequência cardíaca, basta localizar um ponto em que a pulsação arterial seja facilmente percebida, por meio de uma leve compressão dos dedos indicador e médio, e em seguida iniciar a contagem dos batimentos durante o período de 1 minuto. Os pontos de mais fácil detecção são a pulsação do punho e a região lateral do pescoço. Nessa atividade, você vai perceber como a frequência cardíaca pode variar entre diferentes pessoas e diferentes intensidades de atividade física. O que vocês vão precisar para fazer esse exercício? Um papel, uma caneta e um relógio ou cronômetro, pode ser até mesmo do celular de vocês, ok? Procedimento. Primeira etapa. Formem duplas, então vocês vão precisar de ajuda de alguma pessoa que esteja aí na casa de vocês, tudo bem? 2. Um membro da dupla vai sentir sua própria pulsação e contá-la durante o intervalo de 1 minuto, enquanto o outro, de posse do relógio, controlará o tempo. 3. Feita a contagem, anotem o resultado. 4. Invirtam os papéis e anotem o resultado final. Então, cada um vai contar a sua própria pulsação por intervalo de 1 minuto e vai anotar o resultado, ok? Segunda etapa. Um dos membros da dupla deverá caminhar durante 5 minutos e o outro controlará o tempo. Ao final desse período, o colega que estava caminhando deve medir sua frequência cardíaca, enquanto o outro marca o tempo de 1 minuto. Anotem esse valor. Invirtam os papéis e anotem o resultado final. Então, vocês vão caminhar de forma normal, tranquila, durante 5 minutos. Lembrem-se que dentro da casa de vocês, ok? Por favor. E terceira etapa. Adotem o mesmo procedimento da segunda etapa, mas substituam a caminhada de 5 minutos por uma corrida de 2 minutos. Então, vocês podem fazer isso até mesmo ao redor da sala de jantar, por exemplo, ou então em um espaço um pouquinho maior que tenha na casa de vocês. Primeiro, vocês vão caminhar por 5 minutos e vão fazer isso cada vez um da equipe, né, um da dupla, e depois vocês vão correr por 2 minutos e fazer o cálculo dessa corrida, ok? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer os exercícios da página 326, que é um mais ainda, e os exercícios da página 328, que é referente a essa atividade de frequência cardíaca, tudo bem? Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês no dia 28/5, para vocês poderem fazer a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar através do binóculo ou então no chat do Schools, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula!